Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula do canal Agronomia Fácil, onde você aprende sobre agronomia de uma forma simples e didática. Nessa série de vídeos, estamos falando sobre manejo de fertilidade para a produção de soja. Estamos na segunda aula. E aqui falaremos sobre os passos básicos sobre interpretação da análise de solo. Antes de começarmos a nossa aula, gostaríamos de relembrar que se você ainda não é inscrito no canal, recomendamos que você faça isso, pois dessa forma o YouTube vai te avisar toda vez que colocarmos uma nova aula no ar. Outro ponto muito importante é que você nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Para isso, basta que vocês curtam e compartilhem as nossas aulas aí com seus contatos nas redes sociais. Também a interação com vocês para nós é muito importante. Então pedimos que vocês comentem aí os nossos vídeos com sugestões, dúvidas, críticas, elogios, enfim, tudo aquilo que possa reforçar a nossa interação. Muito bem, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, no que consiste a interpretação de uma análise de solo? Basicamente, é pegar os resultados emitidos pelo laboratório com parâmetros estabelecidos por os pesquisadores, né, que ao longo do tempo vão desenvolvendo aí, através dos seus ensaios, tabelas nas quais buscam estabelecer parâmetros para dizer como estão as condições de um determinado solo, né, em relação aí à produção agrícola. Então, não existe um modelo que se aplica a todas as situações, né? Se a gente tentar fazer isso, provavelmente a gente vai ter um erro muito grande, porque cada região tem as suas particularidades, tem tipos de solo diferentes, regimes pluviométricos, temperaturas, enfim, práticas agrícolas, até mesmo rotação de diferentes culturas. Então, os modelos aí, sempre que nós formos fazer alguma interpretação e alguma recomendação, nós precisamos nos atentar aí para utilizar tabelas, né, mais específicas possíveis para cada região. Obviamente, né, os parâmetros de comparação, eles têm que refletir a realidade de cada local onde está sendo desenvolvido ou será desenvolvido o trabalho. É claro que é impossível a gente ter, por exemplo, uma tabela para cada município, né? Mas para uma macro região, no mínimo a gente precisa respeitar aí e tentar utilizar essas tabelas. E também um ponto muito importante que a gente já reforça desde o início é que quem está utilizando essas tabelas, eles precisa aí se atentar quais foram os métodos utilizados na análise, né? Porque pode ser, existem diferentes métodos e dependendo da interpretação, se você utilizar uma interpretação errada com base no método, você pode aí vir a produzir aí uma recomendação errônea. Então, muito atento aí na forma e no método que foi feita a análise e também nas unidades de medida que estão na análise de solo que você recebeu do laboratório. E aqui nós temos uma tabela de interpretação aqui proposta pela Embrapa, né? Então a gente tem aqui os principais parâmetros aqui de uma relação de solo. Então nós temos os elementos, né? Então observando aqui que nós temos uma divisão entre a CTC, né? Então, ou seja, nessa linha laranja aqui, solos com CTC inferior a 8 centimol de carga por decímetro cúbico, eu tenho um range de parâmetros, né, que define ali a fertilidade entre baixo, médio e alto, e da mesma forma para solos de CTC maior, ou seja, superior a 8 centimol de carga, nós temos aí valores diferentes para alguns dos elementos e relações, né? Então, olhando da esquerda para a direita, nós também podemos observar que nós temos situações ou parâmetros que são dados em centimol de cargas por decímetro cúbicos. Algumas regiões também trabalham com milimol, né? Então deve-se ficar bem atento a esse parâmetro, né? Porque existe uma diferença muito grande entre centimol e milimol, né? Mas basta fazer a conversão. Nós temos também alguns parâmetros que são dados em gramas por quilograma de amostra. Nós temos também aqui valores que são dados em percentual, né, na CTC, ou seja, a saturação desse elemento na CTC. E nós também temos aí parâmetros que nos mostram
a relação entre elementos, por exemplo, cálcio, magnésio, potássio, magnésio e potássio. Essas relações elas são importantes porque não adianta termos aí uma grande quantidade de um determinado elemento, como por exemplo o cálcio, e não termos, por exemplo, magnésio suficiente, né? Ou às vezes eu ter uma quantidade maior de magnésio do que cálcio. Então o balanço, a relação entre esses elementos, ela é tão importante quanto a presença desses elementos, né? Porque o desbalanço ele pode me causar aí problemas aí de absorção de elementos, e aí mesmo que eu tenha aí a lei do mínimo vai prevalecer. Então a gente não vai ter um bom desempenho, uma boa performance aí da minha correção de fertilidade. Bom, aqui nós já vamos falando então sobre a interpretação dos parâmetros em centimol de carga por decímetro cúbico. Então nós temos aqui os valores de alumínio, né, do cátion alumínio, cálcio e magnésio. Então aqui nós temos a interpretação, vamos começar pela interpretação do alumínio, né? Então abaixo aí de 0,02 centimol de carga por decímetro cúbico, a gente considera que nós temos uma quantidade baixa aí desse cátion, né? Já valores médios se ficariam entre 0,02 a 1,5, e acima de 1,5 nós consideramos que está alto, né, a presença do alumínio 3. Nós aqui no caso, só reforçando, né, essa interpretação do alumínio ela vale para as duas faixas de CTC, tanto inferior a 8 centimol de carga quanto superior, né? Lembrando que essa é uma tabela proposta pela Embrapa em 2013, que podemos ter outras tabelas também, né, dependendo aí de órgãos de pesquisa e regiões, né? Essa é uma tabela bastante comum, mas como eu falei anteriormente, não é uma coisa, podemos ter algumas variações aqui. Já a interpretação do cálcio, né? Então aqui sim nós já temos duas faixas, então para solos com CTC inferior a 8 centimol de cargas, então baixo é inferior a 1 centimol de carga, médio entre 1 e 2 e alto maior que 2. Já com solos com CTC maior que 8, então aqui a gente já tem valores diferentes, né? Praticamente dobramos aqui os valores. Então abaixo de 2 centimol de cargas por decímetro cúbico a gente considera baixo, os valores médios seriam entre 2 e 4, e acima de 4 seriam considerados aí um solo com alta presença do cálcio. Da mesma forma, o magnésio, né? Aqui nós temos inferior a 0,4, é baixo, um valor médio seria de 0,4 a 0,8, e acima de 0,8 já seria considerado aí uma alta presença, uma alta disponibilidade de magnésio. Aqui temos a interpretação de alguns parâmetros que são dados aí nessa tabela em gramas por quilogramas. Então nós temos aqui carbono e matéria orgânica. Aqui no caso, para carbono nós temos somente uma faixa de valores para as duas as CTCs, né? Então aqui inferior a 8 seria baixo, entre 8 a 14 gramas seria considerado médio, e maior que 14 gramas seria considerado alto, né? Então a gente, só para fazer um parênteses aqui, né? Então 14 gramas em 1 quilo, gramas por quilo, né? Então seria aí 1,4%. Então só para termos uma ideia de proporção, né? 1,4% de carbono aí no solo, em uma amostra, já é considerada alta, né? Da mesma forma, para matéria orgânica, então também somente um range aqui para interpretação. Então abaixo de 15 gramas por quilo é considerado uma presença baixa. Valores médios seriam entre 15 e 25, e maior que 25 seria considerado alto. Então também, de novo, abrindo um parênteses aqui, 25 gramas em 1 quilo seria 2,5%. Então pequena quantidade aí de matéria orgânica já é considerado um volume alto em um resultado só.
Aqui nós temos a interpretação de saturação na CTC. Então, a definição é a presença desse elemento aí na CTC do solo. Então, digamos que nós temos uma CTC, que é a capacidade de troca catiônica de 10 centimol de cargas por decímetro cúbico. Se eu tenho 3 centimol de cargas por decímetro cúbico de cálcio, por exemplo, né, do cátion cálcio, então significa que a minha saturação de base ela é de 30%. Então, aqui nós temos os valores, né? Então, para cálcio, então, abaixo de 26% é considerado uma presença baixa, valores médios de 26 a 34 e acima de 34 é considerado um valor alto. Isso para solos com CTC inferior a 8. Já para solos com CTC superior a 8, ou seja, maiores que 8, né? Então, esses valores aumentam aqui. Então, abaixo de 35 já é considerado uma baixa disponibilidade, uma média disponibilidade seria de 35 a 50 e maiores que 50, né? 50% aí já é considerado alto. Isso para cálcio. Para magnésio também nós temos duas faixas, então para um solo aí com uma CTC menor que 8 centimol de cargas por decímetro cúbico, nós temos para ser considerado uma baixa disponibilidade menor que 13%, né, média ficaria entre 13 e 18 e acima de 18 já é considerado uma alta presença ou uma alta disponibilidade. Já para solos com CTC maior que 8 centimol de carga por decímetro cúbico, aí para valores inferiores a 13 também são considerados baixos. Os valores médios são considerados entre 13 e 20 e maior que 20 é considerado alto. Já a interpretação do potássio, né? Então aqui nós já temos só uma faixa de valores, então abaixo de 3 é considerado baixo, entre 3 e 5 é considerado médio e valores maiores que 5 são considerados valores altos para potássio. Aqui nós temos a interpretação com relação à proporção, né? Ou seja, a relação entre os elementos. É a quantidade de um elemento em relação ao outro, simplesmente. Então, por exemplo, em uma CTC de 10 centimol de cargas por decímetro cúbico, se eu tenho 1,5 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio, então a minha saturação é de 15%, e tenho aí 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico de magnésio, a saturação de 5%, então a minha relação entre cálcio e magnésio ela é de 3 para 1, na proporção de 3 para 1. Então, simplesmente essa é a explicação. Então, aqui nós temos as interpretações, né? Então, para cálcio e magnésio, nós temos dois ranges, duas faixas de valores para CTC inferior a 8 centimol de carga por decímetro cúbico e também para CTCs maiores que 8. Então, para o primeiro caso aqui, essa proporção menor que 1 ela é baixa, e médio fica entre 1 e 2, e maior que 2, né, a relação cálcio-magnésio, ela é considerada alta. Já para solos com CTC maior que 8 centimol de carga por decímetro cúbico, a relação cálcio-magnésio inferior a 1,5 ela é considerada baixa, entre 1,5 e 3,5 é considerada média, e maior que 3,5 é considerada alta. Agora, de novo, a relação entre cálcio e potássio, também temos duas faixas de valores. Então, primeiramente, solos com CTC inferior a 8, essa relação inferior a 10 é considerada baixa, média entre 13 e 20 e alto maior que 20. Já para os solos maiores com CTC maior que 8 centimol de carga por decímetro cúbico, nós temos aqui menor que 8 é baixo, entre 8 e 16 é médio e valores altos maiores que 16. Aqui nós temos a interpretação de relação de magnésio e potássio. Também nós temos duas faixas de valores. Para solos com CTC inferior a 8 centimol de carga por decímetro cúbico,
Valores aí abaixo de 5 são considerados baixo, médio entre 5 e 10 e alto maior que 10. Já para solos com CTC maior que 8 centimol de cargas por decímetro cúbico, valores aí inferiores a 3 são considerados baixos e valores entre 3 e 6 são considerados médios e valores maiores que 6 de relação de magnésio e potássio são considerados altos. Muito bem, pessoal, muito obrigado por assistir mais essa aula aqui do canal Agronomia Fácil. Esperamos que isso tenha sido de valor para vocês. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de curtir e compartilhar os nossos vídeos. E nos vemos nas próximas aulas. Um abraço e muito obrigado.